Três Es sustentáveis: empresa, eu e educação. Um podcast sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que pretende promover um debate esclarecedor, partilhar iniciativas inovadoras e pessoas inspiradoras. Olá, eu sou a Sara Poças e sou facilitadora de Enneagrama como instrumento de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Sou também consultora, investigadora e gestora de projetos de educação e cooperação para o desenvolvimento. Hoje trazemos mais um 3 Eixos Sustentáveis, um programa de podcast e de videocast que se propõe, por um lado, a clarificar o que são os ODS e, por outro, a dar a conhecer, através de exemplos, de projetos e de histórias de vida, que cada pessoa, na sua individualidade e no coletivo, pode trabalhar os ODS. Todos e todas podemos contribuir para estes pilares basilares de uma sociedade moderna e equilibrada, capaz de gerar emprego e riqueza, respeitando em simultâneo as pessoas, a natureza e os direitos humanos. Com esta iniciativa, queremos sublinhar como é que cada um e cada uma de nós poderá dar o seu contributo para esta agenda global definida pela ONU, onde podemos identificar grandes áreas gerais: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. O Eu, um dos propósitos deste programa, abrange todas estas áreas e o nosso convidado de hoje vai nos ajudar a perceber como. O Domingos Cunha, que é padre da comunidade Shalom, vive no Brasil e foi lá que começou a trabalhar há mais de 27 anos o Enneagrama. É também o fundador do IES, Instituto Enneagrama Shalom, e hoje está aqui para nos falar sobre o Enneagrama. Então, boa noite, Padre Domingos Cunha. E começo por perguntar qual é que é o propósito, o que é o Enneagrama e qual é que é o propósito do Enneagrama. Boa noite, Sara. Um abraço para todos que nos acompanham. É um prazer falar sobre isso, sobre essa tradição do Enneagrama. E podemos dizer basicamente que o Enneagrama é uma sabedoria de autoconhecimento e de desenvolvimento humano. É um sistema muito antigo que ajuda a mapear as emoções, os comportamentos, as crenças e, sobretudo, o melhor de cada pessoa. O Enneagrama basicamente ajuda a entender quem somos e por que somos assim. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, porque nós nos comportamos do jeito que nos comportamos e, sobretudo, como nós podemos melhorar a nossa vida pessoal, a nossa harmonia interior, a nossa realização, o nosso relacionamento interpessoal e, sobretudo, a nossa missão no mundo. O Enneagrama tem raízes muito antigas, agrega várias tradições. Ao longo de mais de 4.500 anos, vai reunindo saberes de várias culturas e chega até nós como um sistema muito profundo e com grande potencial para explicar o nosso comportamento e, sobretudo, com caminhos de crescimento muito práticos, muito profundos de transformação pessoal. O Enneagrama hoje tem aplicações basicamente no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal e no relacionamento interpessoal. Isso depois desdobra-se no campo do desenvolvimento de lideranças, no ambiente corporativo, há uma crescente utilização do Enneagrama, no ambiente da saúde, no campo da educação, em todos os ambientes terapêuticos. Enfim, hoje há um leque crescente de aplicação do Enneagrama pela riqueza que ele nos proporciona e por essa consciência de que, se não trabalharmos o ser humano, o resto é construir castelos na areia. E quando trabalhamos o humano, a partir do humano, tudo é transbordar e desdobrar daquilo que de melhor existe em cada um de nós. Foi
Muito bem, muito esclarece muito claro. Como é, pronto, e também gostávamos de saber como é que no fundo surge este trabalho com o Enneagrama, ou seja, porque é que achou importante começar a trabalhar com o Enneagrama? Eu faço parte de uma comunidade que tem como trabalho principal trabalho com jovens. E o autoconhecimento sempre foi um princípio fundamental que nós procuramos aprofundar. E nessa esteira, nós sempre buscamos novos caminhos que ajudassem esse processo. E quando encontramos o Enneagrama, nós nos encantamos com esse sistema, pela sua completude, pela sua profundidade, por ter uma visão integral do ser humano e, sobretudo, por ver o ser humano num processo permanente de crescimento, de desenvolvimento. E a gente se encantou com as mudanças que ele gerou em nós e depois com a alegria de acompanhar as mudanças na vida de tantas pessoas. As pessoas dividem a sua vida entre antes e depois do Enneagrama, a influência que tem nos relacionamentos, a influência que tem nos grupos, a influência que tem nos ambientes, concretamente nos ambientes corporativos, nos meios empresariais. Isso realmente faz uma diferença que encanta. E daí eu comecei a sentir o Enneagrama como um grande caminho neste trabalho de libertação. A libertação das pessoas, a transformação das pessoas. O Enneagrama hoje para mim é sobretudo este grande caminho de transformação e de libertação pessoal que gera uma transformação e uma libertação nas estruturas. E isso encanta e motiva a gente cada vez mais. Sim, isso é uma grande riqueza, não é? Para quem o faz, e também eu posso comprová-lo. Um, este podcast começa, pronto, a base do podcast são os objetivos de desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento sustentável em si. De que forma é que primeiro se acha que o Enneagrama pode de alguma forma contribuir para o desenvolvimento sustentável e de que forma é que o poderá fazer? Com certeza. Olha, eu me lembro de uma frase numa entrevista com aquele famoso pai das inteligências múltiplas, quando ele diz que uma pessoa ruim nunca poderá ser um bom cidadão, um bom profissional. Toda a transformação começa de dentro para fora. E o Enneagrama nos ajuda de uma maneira muito profunda nessa transformação a partir de nós mesmos. Quando nós harmonizamos o nosso ser, quando nós resgatamos, desenvolvemos o melhor de nós mesmos, e o Enneagrama é um poderoso mapa para isso. Isso vai se manifestar na harmonização de todo o universo, do desenvolvimento sustentável. Isso tem um reflexo, em primeiro lugar, na nossa harmonia pessoal. Isso vai transformar, por exemplo, o ambiente da saúde, porque a base da saúde é essa harmonia pessoal. Isso vai transformar o ambiente da educação, uma educação que veja o ser humano no centro e que trabalhe a inteireza do ser humano. E eu diria um outro grande objetivo é aquilo que poderíamos chamar de uma ecologia profunda. Não apenas a ecologia de preservar a natureza, mas preservar a inteireza do universo. A ecologia profunda parte de uma ecologia interior, de uma harmonia interna que transborda numas relações, no relacionamento interpessoal, onde haja respeito pela diferença, onde haja inclusão, onde haja harmonia. E isso também transborda numa relação com a natureza, com todo o universo, baseada no respeito, na harmonia, nessa consciência de que somos todos um. Somos todos diferentes e por sermos diferentes somos todos um.
Esse é um princípio fundamental do Enneagrama. O Enneagrama nos fala da diferença, 9 possibilidades, 9 padrões de comportamento, mas somos todos um e todos nos influenciamos mutuamente. Então é um mapa profundo que nos ajuda a viver na prática essa inteireza, onde o respeito pela diferença é a base. E acredito que isso se coaduna muito com os objetivos para o desenvolvimento. Muito bem. Outra, pronto, o Padre Domingos, quem conhece sabe que dá muitos exemplos e fala muito das experiências que teve. E dentro do que é possível partilhar, podia partilhar algumas experiências, por exemplo, de trabalho com empresas, com grupos, com organizações, em que perceba que trabalhou essas áreas, nomeadamente as questões de saúde, da ecologia, da educação, pronto, essas áreas, essas diferentes áreas, e de que forma é que conseguiu perceber as aprendizagens dessas áreas? Olha, com certeza, e a gente tem experiência em várias empresas e até empresas grandes, sobretudo aqui no Brasil, e eu acredito, eu vejo, e as pessoas reconhecem, e as lideranças das empresas reconhecem isso. Tem uma empresa grande que a gente acompanha há 6 anos, e eles dizem, desde os altos cargos de gestão até colaboradores de todos os escalões, que a vida da empresa se divide entre o antes e o depois do Enneagrama. E talvez a primeira grande diferença é a valorização da pessoa. A pessoa perceber o seu valor como pessoa. Desenvolver o melhor dela mesma. Quantas vezes, quantos casos eu já ouvi chegar no final de um treinamento de Enneagrama e uma pessoa dizer: eu saio daqui tendo consciência do meu valor pessoal. Isso vai repercutir nas relações dentro da empresa, no trabalho em equipe, vai repercutir na liderança, mas isso vai influenciar as famílias dos colaboradores e isso vai influenciar, consequentemente, a sociedade e todas as relações à volta. O ambiente muda, a produção acaba sendo consequência, as pessoas acabam trabalhando melhor, acabam contribuindo mais, porque se sentem mais inteiras e mais felizes. Essa é a grande percepção. Na medida em que desenvolvemos a pessoa, na medida em que ajudamos a pessoa a tomar consciência do seu melhor e do seu valor, tudo à volta acaba se transformando como que em círculos concêntricos, não é? Numa grande vibração que vai gerando transformação à volta. Pronto, sei também que tem experiência, por exemplo, de trabalho em universidades, em escolas. Percebe que também que existe transformação aí? Com certeza. Olha, talvez no ambiente da educação, e a gente tem experiência em escolas com jovens, professores e jovens, tem universidades também com professores e alunos. O que é que a gente percebe? Primeiro, muda completamente, profundamente a compreensão do ser humano. Perceber que nós somos todos diferentes. E que a educação não pode ser padronizada, não podemos partir do mesmo princípio que o que serve para uma pessoa serve para todas. Cada um é diferente. E isso vai interferir na relação professor-aluno, vai interferir no processo todo da educação. A valorização da pessoa, ou perceber a pessoa como sujeito, e ao mesmo tempo como um sujeito responsável, ajudar a educação a desenvolver o indivíduo, o melhor de cada um, aquilo que é genuíno em cada um, em vez do perigo de uma padronização que anula o humano. A educação baseada no humano, na inteireza, na grandeza do humano, das potencialidades, das possibilidades, daquilo que existe de melhor em cada pessoa.
Isso é certamente o que a gente percebe de resultado mais benéfico no campo da educação. Há uma outra área que, pronto, que também que acho que é também significativa para vocês aí no Brasil, que é a questão da justiça e da justiça social. E que também, pronto, tem muito a ver com o desenvolvimento sustentável e com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E de que forma é que o Enneagrama também poderá contribuir para essas questões da justiça social? Olha, eu acho que uma riqueza do Enneagrama é que ele consegue aliar profundidade e simplicidade. É uma linguagem acessível a qualquer pessoa, porque o Enneagrama fala do ser humano e o maior especialista em ser humano é cada pessoa. O Enneagrama não é uma teoria. E então nós temos experiências de trabalhar com juízes, com vários magistrados, e isso muda o ambiente da justiça. Por exemplo, temos juízes que, a partir da compreensão do Enneagrama, a partir do ser humano, da compreensão que o Enneagrama nos dá a respeito do ser humano, isso mudou, por exemplo, a forma deles darem sentenças. Uma sentença que é igual para todos, mas uma sentença que leva em conta a sensibilidade de cada pessoa, numa perspectiva de que a sentença seja uma ajuda para o desenvolvimento da pessoa e a reintegração daquela pessoa. E nós temos experiências na outra ponta, em presídios, em cadeias, não é? Assim que fala, não é? Eu já tive uma experiência com 200 presos, 200 detentos. E aí nós vemos, sobretudo, como isso ajuda a pessoa a resgatar a sua dignidade, a sua autoestima, a entender porque que ela é assim e a perceber que ela pode mudar, que ela pode ser uma pessoa melhor. Então, são experiências nas duas pontas do processo. Nós já tivemos experiências, por exemplo, em comunidades indígenas. E aí é, sobretudo, a valorização da pessoa, o entender que eu tenho valor, que eu sou importante, porque que eu sou assim, que eu não sou menos que ninguém. Então, o desenvolvimento da autoestima é talvez uma das grandes contribuições nessas áreas com pessoas de comunidades e de ambientes mais carentes, onde os direitos humanos são mais negados. O resgate da autoestima é, com certeza, o grande diferencial. Muito bom, muito interessante. Um, se calhar também para irmos terminando, que aprendizagens é que ao longo destes 27 anos de trabalho de Enneagrama, pronto, acho que já foi falando um bocadinho, mas assim, que grandes aprendizagens é que tiraria sobre a aplicação do Enneagrama às pessoas? Olha, talvez o grande aprendizado, e eu estou terminando hoje uma vivência de 4 dias, uma experiência muito profunda, e cada vez é o aprendizado que se confirma mais. O primeiro é um encantamento profundo pelo mistério, pela riqueza, pela beleza do ser humano. O segundo é a certeza de que todo ser humano tem jeito, pode melhorar, pode ser mais feliz, pode se relacionar melhor, pode encontrar a sua missão de vida, o seu lugar, o seu papel, a sua realização pessoal e o seu lugar para contribuir para o mundo, para a sociedade. A terceira conclusão que está ligada com tudo isso é a necessidade de nós investirmos no ser humano. Não adianta trabalhar todo o resto se não trabalharmos isso. O ser humano, o desenvolvimento humano, a harmonia da pessoa, o valor da pessoa é a base de todas as outras transformações.
Então, só para as pessoas também perceberem, no fundo, como é que trabalha, como é que o Padre Domingos trabalha o Enneagrama e como é que o IES trabalha o Enneagrama, será que nos podia também explicar um bocadinho esse processo, como é que na prática se nós nos desenvolvemos com o Enneagrama? Olha, na nossa experiência do Instituto Enneagrama Shalom, que integra aí uma experiência de 27 anos trabalhando com esta sabedoria do Enneagrama, nós estruturamos o nosso processo em várias etapas. A gente tem essa compreensão de que isto é um processo que dura pelo menos a vida inteira. E tentamos proporcionar esse caminho através de etapas, onde progressivamente a pessoa vai entrando em contato com essa sabedoria. O primeiro passo, que chamamos de primeira etapa, a pessoa identifica qual é o seu padrão de personalidade. O Enneagrama propõe 9 padrões de comportamento inconsciente, mecanismos repetitivos. Ora, na primeira etapa, a pessoa identifica qual é o seu padrão de comportamento mais frequente, embora a gente tenha características dos 9, tem um que predomina e que ajuda a entender mais profundamente o nosso comportamento inconsciente. Numa segunda etapa, num segundo passo, nós vamos mais longe, vamos perceber que além dos 9 padrões de personalidade, isso se desdobra em 27 comportamentos que chamamos de subtipos. Isso amplia ainda mais a compreensão. Depois vemos pistas de crescimento, como sair desse padrão repetitivo inconsciente e como acessar, resgatar e saborear o que chamamos de essência. A essência é o melhor de nós mesmos. E então vemos caminhos práticos muito concretos de crescimento que a própria pessoa pode trilhar no seu dia a dia. Todo esse processo é feito a partir da própria pessoa. É a própria pessoa que descobre, que toma consciência. O nosso papel como facilitadores é criar condições para que a pessoa faça esse processo de autodescoberta através da autoobservação. Esse é mais ou menos o processo que no nosso instituto nós propomos às pessoas, tendo esses pilares de dentro para fora, a partir da própria pessoa, a tomada de consciência, a autoobservação e um processo progressivo, onde lentamente a pessoa vai saindo da estagnação da personalidade, vai se libertando desses mecanismos repetitivos e inconscientes e vai acessando um nível de consciência que lhe permite olhar o mundo, a vida, as relações com mais liberdade, com mais interesse. Sim, ou seja, essa é a base, não é? Ou seja, parte-se daí. E depois da pessoa trabalhar essas questões, depois como é que, depois, no fundo, se quiser fazer uma manutenção, se ir fazendo uma manutenção, tem outras propostas. Há pouco falou de uma vivência, né? Que tinha vindo de uma vivência. Que tipo de vivências é que são e o que é que propõem? Sim, olha, então tem isso que nós chamamos de ciclo introdutório, são 3 etapas, onde a pessoa faz essa primeira parte, né, de tomar consciência como eu sou e porquê que eu sou assim, de perceber os caminhos de crescimento e de começar a vislumbrar e a saborear a sua essência, o melhor dela mesma. E depois, como eu falei, olha, é um processo que dura pelo menos a vida inteira. Então, essa manutenção permanente é fundamental. Aí nós temos várias vivências que a pessoa pode fazer conforme aquilo que ela sente como necessidade naquele momento. Temos, por exemplo, o Enneagrama aplicado aos relacionamentos, seja relacionamentos afetivos ou seja trabalho em equipe. Temos Enneagrama e liderança, temos Enneagrama e padrões respiratórios, temos Enneagrama e sentido da vida, orientação vocacional, reorientação de carreira, temos Enneagrama e
luz e sombra para perceber melhor as nossas sombras e as nossas luzes. São vários desdobramentos. E, sobretudo, vivências para aprofundar a nossa essência, o melhor de nós mesmos. Esse é o grande horizonte do Enneagrama. Todo esse trabalho é voltado para resgatar, cultivar a nossa essência, o melhor de nós mesmos. E aí temos várias vivências, como Enneagrama e Renascimento, que é uma terapia para ajudar a acessar, reviver e desbloquear as experiências traumáticas que nos desconectaram da nossa essência e que geraram a estruturação desses mecanismos inconscientes que chamamos personalidade. Temos várias outras vivências nessa linha, sempre nessa proposta de flexibilizar a personalidade, tomar consciência desses padrões e desenvolvermos esse nível de consciência que nos permite integrar tudo o que nós somos e viver a partir do melhor. E também sei que também o IES também trabalha as questões também trabalha a meditação. Pode falar um bocadinho também como é que a meditação se relaciona aqui com o Enneagrama? Com certeza. Olha, o Enneagrama ele tem uma dimensão que costura de uma maneira muito bonita a dimensão humana e a dimensão espiritual. O Enneagrama não está vinculado a nenhuma religião, mas ele tem uma dimensão espiritual na medida em que nos pergunta pelo sentido da vida, pelo melhor de nós mesmos. A dimensão espiritual fala disso. É algo que vai além das religiões, das diferenças de religiões. Tem a ver com o sentido da vida, com realização pessoal, com felicidade, com missão de vida. E a meditação entra aí como o grande caminho que nos ajuda a ir cada vez mais longe na observação de nós mesmos e também que nos ajuda a experimentar o melhor de nós mesmos, saboreando aquilo que nós somos, saboreando a dimensão sagrada, divina que nos habita. Então, a gente acredita que sem a meditação, o processo de autoconhecimento não vai muito longe. E também acreditamos que sem o autoconhecimento vai ser difícil a pessoa entrar e permanecer no processo da meditação. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, transformação pessoal e meditação, cada vez mais a gente percebe que tem tudo a ver e que são inseparáveis. No nosso processo, cada vez mais a gente experimenta isso e por isso cada vez mais também valorizamos esse diálogo entre meditação, autoconhecimento e transformação pessoal. Muito bem, foi realmente uma conversa muito esclarecedora, inspiradora e sobre Enneagrama, sobre desenvolvimento pessoal e sobre esta relação que tem com o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada, Padre Domingos, pelo seu testemunho, por esta conversa. E esperemos que realmente também inspire outras pessoas, nomeadamente neste caminho de desenvolvimento pessoal com o Enneagrama. Obrigada. Muito obrigado, Sara. Um abraço a todos que nos acompanham. É sempre um prazer falar do ser humano e das possibilidades de uma vida melhor para todos nós. Foi muito inspirador estar à conversa com o Padre Domingos Cunha, presidente do Instituto Enneagrama Shalom, nesta primeira série do podcast 3 Es Sustentáveis. Com certeza que também vai aguçar a curiosidade de alguns e de algumas, portanto, poderão encontrar mais informações sobre o Enneagrama e o Instituto Enneagrama Shalom em ies.pt e em www.enneagramashalom.com.br. Assim como através do canal do YouTube Enneagrama Shalom-IES. Continuamos esta missão de partilhar e esclarecer de que forma é que podemos implementar os ODS nas empresas, no eu, ou seja, na vida das pessoas e na educação. Fique connosco e acompanhe esta e outras conversas em stay2talk.pt ou no YouTube da Stay2Talk ou através da plataforma Spotify.
Obrigada por estar desse lado e até breve. Três Es sustentáveis: empresa, eu e educação. Um podcast sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que pretende promover um debate esclarecedor, partilhar iniciativas inovadoras e pessoas inspiradoras.